Olá, Diego Mangabeira aqui. Eu quero falar com você nesse vídeo, nesse podcast, sobre 5 coisas para você desistir, para você conseguir aumentar a sua vibração instantaneamente. São coisas que, na verdade, você pode implementar na prática. Vai demandar, é óbvio, né? As pessoas às vezes querem dicas grátis, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Isso exige transformação. Então, se você está me escutando agora, se você está me ouvindo, se você está me assistindo agora, se você está me sentindo agora, vai demandar, é óbvio, que você faça a sua parte. E o que é a sua parte? É você querer que, na verdade, sua vibração aumente. E se a sua vibração aumenta, você tem que entender que sua vibração não vai cair. E ela vai poder cair em algumas situações, é óbvio. Porque, como qualquer lei natural, o movimento, o ritmo, a vibração, ela existe. Vão acontecer momentos que, na verdade, você vai ficar down, ficar triste em relação sobre as coisas, né? Então, meio, sabe assim, meio ressabiada, meio, às vezes, aquele dia que não foi o melhor dos seus dias, é óbvio, mas a sua reação vai mudar, tá bom? Então, vamos falar dessas 5 coisas para aumentar a sua vibração instantaneamente agora. A primeira delas é, você tem total controle sobre a sua energia. Então, você tem o total controle sobre a sua energia. O que isso significa para você? Nenhum evento externo consegue modificar a sua própria energia se você está neste instante de tempo, nesse instante de espaço, conseguindo se administrar, se gerenciar em todos os aspectos. O que eu quero dizer com isso? Se você tem clareza daquilo que você está pensando, se você tem clareza daquilo que você está sentindo, né, as suas emoções, se você tem clareza em relação às suas atitudes, você sabe, se eu fizer isso aqui vai acontecer isso, ou mesmo pode acontecer alguma coisa que vai fugir do caminho, mas eu sei que isso vai ser para o meu bem, é óbvio que as coisas tendem a dar mais certo. E consistentemente você tende a aumentar a sua vibração. Por quê? Uma mente que sabe o que quer, e uma mente não estou querendo dizer apenas em cérebro, mas é o quê? O total, né? Como a gente fala, o todo é mente. Então o seu cérebro, o seu coração, o seu sistema digestivo, todo o seu conceito em relação ao que nós chamamos de sistema nervoso nessa existência, tende a cada vez ficar mais balanceado. Um conceito até interessante que a gente usa na biologia, que é a homeostase. Então, tudo em equilíbrio, em balanceamento. As partículas químicas entram nas células, saem das células, sempre em tudo matemático, tudo alinhado esteticamente, artisticamente, vamos dizer, como as antigas civilizações sempre nos ensinaram através da geometria sagrada, através da alquimia dos sons, né? Então, assim, se você, na verdade, detém esse controle, e independente do seu caminho, pode ser que você está me ouvindo, agora me escutando, me assistindo, pois aí é tudo novo para mim, não tem problema. Como você pode ser avançado em relação a esse progresso? Na verdade, isso aí eu já sei, Diego. Mas lembrando, o caminho da maestria é o caminho da humildade. Então, se você é arrogante, muito cuidado. Porque eu mesmo, por exemplo, eu estudo pra caramba, né? E eu nunca admito que eu sei de tudo. Tal como grandes mestres ao longo da história da humanidade, como Lao Tse, 700 a.C. e o Sócrates, 300 a.C. falaram, né? Que basicamente, sei que nada sei, ou mesmo saber é não saber. Então, assim, esteja nessa constante vórtice de conhecimento, e por isso que eu estou te falando nesse primeiro aspecto, né? Você, tendo o controle da sua mente, você consegue aumentar a sua frequência vibracional, tá bom? Segundo aspecto, a diferença entre positivo e negativo. Isso é muito importante porque aumento de frequência, né, vibracional, aumento da sua vibração instantânea, tende a ver com o que você significa, quais são os conceitos que você tem no seu subconsciente, principalmente, sobre o que é positivo e o que é negativo. Eu quero desmistificar agora com você aqui, junto comigo, que positivo e negativo são como se fossem faces de uma moeda. Tá? Então pensa comigo em uma moeda neste instante agora, tá bom? Imagina que uma moeda, ela é né? Uma moeda, né? Então ela é algo que se eu te der uma moeda, você vai saber o que é uma moeda, certo? Você já tem esse conhecimento. Eu estou dizendo uma coisa bem simples para você compreender isso, como o seu subconsciente destruiu esse conhecimento. E aí o que acontece? Vai ter a cara e vai ter a coroa, que o pessoal chama, às vezes faz aposta, né, joga para cima, às vezes nos jogos esportivos e coloca aqui, né, na palma da mão, aqui embaixo, aqui em cima, enfim. Né? Isso você entende. Mas se a moeda é igual, é uma mesma moeda, positivo e negativo, elas têm diferença? Óbvio que tem. Mas, ao mesmo tempo, o positivo e o negativo vão te levar para frente? Sim. Essa é a diferença que você tem que compreender. Às vezes é meio complicado, porque você foi treinado, e você tem que entender que são anos, né? São horas,
muitas horas da sua vida, são vários minutos, né? Infinidades de minutos, infinidade de segundos que você foi treinado a compreender que algo ruim é algo negativo, algo bom é algo positivo, né? Então, assim, o que acontece? Você começou a entender que se alguma coisa é ruim que acontece, isso aí não é para o seu bem, né? E aí o que acontece? Você começou a dividir as coisas. E o que você tem que entender com tudo isso em relação ao que eu estou falando? O negativo te ensina, o positivo te ensina. Quando você compreender isso, você vai agradecer mais, inclusive, as situações que lhe são desfavoráveis. Porque aí você vai compreender que aquele relacionamento que não deu certo, ou mesmo aquela mudança de cidade, de apartamento, de casa que aconteceu repentinamente, tinha um objetivo para acontecer. Às vezes até uma dificuldade financeira que você está vivenciando agora, ou mesmo você conhecer alguém que está desempregado, tem algum motivo. Nada no universo, na existência, no multiverso, né, em toda a existência que existe, no todo, acontece sem um motivo. Se você colocar isso para trabalhar para você em relação a positivo e negativo, você não imagina o salto quântico que você vai dar, tá? Então esse foi o segundo aspecto. O terceiro, em relação a você aumentar a sua frequência vibracional instantaneamente. Eu falo meditação, né? Meditação, Diego, mas aí eu vou falar para aquelas pessoas que sempre reclamam da meditação primeiro, né? Diego, mas eu tentei meditar já. Vamos lá, né? Primeiro, com esse tipo de animação, de motivação, é óbvio que você não vai conseguir. Tendo um gatilho negativo, ou mesmo vitimista em relação à meditação, falar que você já fez de tudo é arrogância. Falar que, na verdade, você não é capaz é vitimismo. É tudo frequência vibracional baixa, entendeu? É isso que eu quero falar pra você. Então, assim, se não deu certo é porque você fez de alguma forma copiando alguém, ao invés de você fazer algo que lhe dá prazer. Meditação, você já nasceu assim. Quando você era criança, pra você ter uma ideia, né? E é interessante quando a gente vê a criação, a concepção, a beleza da vida, a geometria sagrada, a estética, né? Os nossos órgãos, como eles são perfeitos, como a vida é perfeita, né? Então, e a morte também, porque, né, tudo tem, na verdade, um entrelaçamento, o alfa e o ômega, é muito, muito lindo, né? Quando você começa a entender isso, você começa a ver em relação, por exemplo, que quando você era criança, você tinha uma respiração diafragmática, que nós temos diafragma embaixo, né, do nosso pulmão, né? E ao longo da história, da sua história de desenvolvimento, você esquece o quê? De treinar o seu diafragma. Então você começa o quê? A respirar mal. E respirar mal tem uma consequência direta, é óbvio. Respirar tem a ver com espiritualidade. Por que eu quero te dizer isso? Porque o radical latino, né, se nós formos para Roma, né, do que eles trouxeram em relação à contribuição até para a língua portuguesa, nesse instante que eu estou falando com você em português, né, tem a ver com inspirare, que veio dos Vedas, que veio da Ásia, que veio dos Sumérios, que vieram dos Atlantes, que vieram dos Anunnakis. Né? Então nós somos material genético de extraterrestres também, por que não? Mas ao mesmo tempo tudo é uma coisa só. Então o que você tem que colocar na sua cabeça em relação a isso? Essa mistura, nessa salada de frutas em relação a... Aprenda a respirar melhor e a meditação pode te ajudar em relação a isso. Diego, como que eu faço? Tem várias formas, inclusive aqui no canal, nos podcasts, tem várias formas de você poder fazer isso. Acompanha, dá para fazer meditação sentado, andando, de pé, tomando banho. Procura aí que você vai achar, com certeza. Se você quiser, também é óbvio, nos nossos cursos a gente ensina isso com mais profundidade, tá bom? Então essa foi a terceira coisa que você tem que fazer para elevar a sua frequência vibracional, que com certeza vai te ajudar muito. Quarto, você tem que entender que tudo é ritmo. Tudo é ritmo. Então assim, se tudo é ritmo, vai ter momentos que você vai estar extremamente feliz, amoroso, transcendente, então você vai entender, nossa, é isso mesmo, eu estou me conectando com o campo quântico, eu entendo a importância da vida, eu sei que na verdade a sincronicidade acontece, aparecem pessoas que estão conectadas comigo, aparecem mentores, aparecem livros, cursos, doutrinas, que tem tudo a ver com essa minha libertação, eu saio da matrix mental, né, desse governo oculto que sempre está querendo destruir a humanidade. Eu sou luz, mas não só de uma forma imatura, ingênua, infantil, que muitas pessoas seguem da nova era, né? E eu tenho uma ressalva, vocês sabem disso, mas ao mesmo tempo o quê? Você se libertar, esquece, a nova era agora é religião, cada vez mais, né? Então, se liberte disso, seja você em integralidade que você vai atrair isso. Mas o que acontece? Pode rolar e vai acontecer acontecimentos, pessoas que não vão estar alinhados com você. E aí que está a grande mudança de jogo. Eu estou falando isso porque é aqui que, na verdade, a grande maioria das pessoas
vai cometer um erro. O que é esse erro? Vai abaixar a frequência vibracional de novo. E aí começa a usar, a gente usa aqui, né, de uma forma didática, existe a lei da atração charlatã e existe a verdadeira lei da atração, que na verdade é basicamente a lei magnética, eletromagnética em relação a tudo. Tá? Então, assim, qual que é charlatã? É falar que, na verdade, pensando positivo, você vai atrair tudo. Não, é mentira, né? Porque vai acontecer, como você está em vários níveis de consciência, você pode estar no nível de consciência aqui em cima, mas você está também com pessoas que não entendem o que você entende. E isso tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. E aí, no caso, não adianta você julgar uma pessoa, mas ela não tá, tal. Aceita. Né? Assim, você pode até uma frase que me ajuda muito, que eu sempre compartilho nas redes sociais, né, ou mesmo nos nossos vídeos, eu respeito, mas eu não concordo. Acabou, entendeu? Você quebra essa energia em relação a você querer mudar, né? Porque ninguém muda ninguém, mas você querer, na verdade, puxar aquela pessoa, que é a pior coisa que aquela coisa da falsa conversão, né? Que é a hipocrisia. Cada um tem um momento, tem um tempo definido, cada um tem que ver isso aí. Então, muito cuidado. Porque se nesse momento você vai se balançar, a maior parte das vezes que você se balança, você vai para baixo, né? Sua frequência vibracional cai. E aí que é uma ressalva muito grande que pode ser um erro que pode acontecer com você. Para finalizar, quinta coisa que você pode fazer, espero que você tenha gostando aqui, né, das nossas dicas, a quinta coisa que você vai ter que fazer para elevar sua vibração instantaneamente se joga, aceite, né? Que é o que nós chamamos até dentro da própria física quântica, através do Zeno lá na Grécia, que aprendeu sobre isso, ensinou em relação a fórmulas matemáticas sobre isso, em relação ao efeito de solte aquilo que você quer. Que é basicamente assim, você pode, nesse instante comigo aqui, imagina como que você quer estar daqui para frente, em termos pessoais, profissionais, carreira, dinheiro, pessoas ao seu redor, relacionamentos, né, eu digo, não só íntimos, mas amigos, amizades, vamos dizer assim, viagens que você deseja vivenciar, experiências, né, então emocionais, felicidade, sorriso. Você consegue visualizar junto comigo? Né? Então, assim, se você quer, visualiza isso, mas se permita entrar nesse desconhecido. O que é se permitir entrar no desconhecido? Vão acontecer coisas às quais você não vai ter respostas, que você não vai ter controle, que tem a ver com o desconhecido. Então abrace o desconhecido. Isso vai te dar medo? Vai. Eu estou confirmando para você. Vai te dar dúvida? Vai. Vai te dar, por exemplo, vontade de voltar para trás, né, que a gente costuma falar para passado, mas não existe, né? Vai. Mas o grande lance é, se permita. Tá? O que acontece para você entrar numa frequência vibracional alta instantaneamente é aceita. Vai aparecer dinheiro inesperado? Aceita. Um obrigado? Aceita. Alguém te elogiando? Aceita, entendeu? Às vezes você vai ter trânsito? Aceita. Porque às vezes você vai ter trânsito porque lá na frente vai ter um acidente de trânsito e você não vai estar lá. Né? Você não já viu casos assim? Né? Ou mesmo até forças sobrenaturais, né? Uma mãe com uma força sobrenatural salvar o filho ou a filha. Você já viu essas histórias? Então, pai, não existe isso? O ser humano é incrível. Você é uma pessoa incrível. Você é uma pessoa iluminada, então não faz sentido você que se diz um ser espiritual, eletromagnético, quântico, não compreender que essa consciência que habita dentro de você, ela é atemporal. Essa força já está dentro de você. Não vai ser alguém que vai te abençoar, vai te falar, olha, agora você está doutrinado para ter esse poder sobrenatural. Primeiro que não é sobrenatural, é você. É você em essência. Tudo o que você vê ao seu redor vai falar contra o que eu estou falando. Porque essa verdadeira sabedoria ao longo da história da humanidade, ela existe. É só ir atrás de documentos, procurar, estudar. E como eu sempre falo, nós temos eu posso dizer, milhares de fontes. Milhares. Mas ao mesmo tempo, isso não diminui a nossa capacidade de sempre estar aprendendo. E é isso que você tem que fazer com você. Entendeu? Se permita, se joga, se solta. Entendeu? Para que você consiga vivenciar essas experiências. Se você tem dificuldades, às vezes, em relação a isso, você tem problema em relação a isso, até mesmo medo, vamos dizer, nós temos, lógico, algo para te ajudar. É só clicar aqui embaixo no link da descrição. Primeiro link, tá? Clica aqui embaixo, que a gente tem um curso, um treinamento para te ajudar em relação a isso, para você entender mais como que nós podemos te ajudar, mas mais que isso, como você, no instante de tempo que você está aqui conectado, e você ficou até aqui comigo, porque você tem algo maior para mostrar para o mundo, ou mesmo para você mesma, para você mesmo. Autoconfiança, entendeu? Você acredita que o que eu estou falando, você também está sentindo. Então está na hora de dar o próximo passo.
Clica no link da descrição se você estiver no vídeo, no podcast, para você conhecer melhor sobre isso. E é óbvio, se fizer sentido, entra aqui com a gente que com certeza vai valer muito a pena, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Até logo, tchau, tchau.